Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 27 de agosto de 2025, é quarta, e todas as quartas são dias regidos por Mercúrio, que é Hermes da mitologia, que é o nosso deus mensageiro. Então, ele vai falar sobre a nossa comunicação, a nossa expressão, os nossos interesses intelectuais, como a nossa mente se organiza, como a gente traduz, como a gente processa, mentalmente os acontecimentos também da nossa vida. Então, no céu de agora, ele tá no signo de Leão, então está sendo regido pelo Sol. Então, tem essa busca ali de iluminar, de se encorajar também através da palavra. Também pode trazer essas questões de autoafirmação. Do lado negativo, às vezes, pode trazer talvez um certo orgulho, essa questão assim de querer se provar, sabe? Podem ser alguns conflitos que vêm com esse Mercúrio em Leão, quando o nosso ego está ferido, né? Então, às vezes, isso se traduz na nossa comunicação, na nossa fala. E eu acho que Mercúrio, ele também vai representar os nossos processos mentais internos, né? Então, também a gente perceber, como a gente tem falado com nós mesmos, ainda mais que hoje é um dia regido por Mercúrio, então, perceber se a fala como você conversa com você mesma, se isso tem te motivado, se isso tem te encorajado, né? Percebe no seu corpo quando você fala se isso te anima, te esquenta, né? Pensando que Leão é um signo do fogo fixo, tá? Mas se aprofundar também, Mercúrio também vai falar sobre métodos, práticas, ferramentas, então às vezes também o que que anima o meu fogo, né? O fogo sendo esse símbolo do desejo, também fala sobre a nossa capacidade de ação, né? De autoridade sobre nós, de manifestar a nossa vontade. Então podem ser desde práticas artísticas, criativas, atléticas, tudo que envolve autoexpressão, tá? Pode auxiliar nisso. Então, lembrando que o leão ele rege o coração, então também essa fala muito que vem através do coração, desse aprofundamento em nós mesmas. Eu acho que também traz essa firmeza, essa autoridade na voz, até esse magnetismo também. Então, pode ser um bom momento da gente perceber, trazer essa consciência sobre a nossa comunicação, sobre os nossos pensamentos. Então, hoje pode ser um bom dia para escrita, para cantar, né? Para qualquer forma ali que você sinta que você consiga pôr para fora o que você está sentindo, expressar, tá? Então, vamos para o primeiro aspecto de hoje, 2h54, a Vênus, que está em Leão, recentemente ingressou em Leão, ela fez uma posição com Plutão em Aquário. Então, a Vênus, que é a nossa deusa do amor, ela tem essa vontade de união. Já Plutão, ele é o nosso deus do submundo, dos mortos. Então, ele já vai falar sobre esses processos mais intensos de aprofundamento, né, de deixar morrer, de olhar para questões que estão ocultas. Então, eles estão ali em oposição. Eles estão, de alguma forma, se encarando, se enfrentando. E quando eu estava escrevendo o horóscopo, me veio muito à mente. O mito de Perséfone sempre me vem à mente, né? Porque Perséfone é mulher de Hades, mulher de Plutão, e ela desce ao submundo, e ela vira rainha de lá. Mas também me veio o mito de Nana, que ela também faz essa descida ao submundo, e ela encontra a irmã dela, que simboliza muito essa sombra, e à medida que ela faz essa descida para o submundo, ela vai se desfazendo, né, de adornos, então ela fica nua. Então Plutão, ele também traz isso, né, a nudez da nossa alma, aquilo que é mais profundo, tanto no sentido bom, quanto no sentido ruim, vamos dizer assim. Mas que quando a gente encara, quando a gente olha, a gente pode acolher, né? E no mito de Inanna, a gente vê isso também, esse acolhimento ali das dores, das mágoas, que muitas vezes é isso que causa esse nosso lado sombrio, né? De alguma forma. Bom, o que que eu penso que esse aspecto pode trazer? Então, traz tudo que pode estar oculto nos assuntos venusianos. Então, de amor, desejo, relacionamentos, né? Às vezes perceber se tem compulsão ali no prazer, que também é um assunto de Vênus, se tem dependência nas relações, né? Dependência, medos, inseguranças são assuntos de Plutão. Se tem medo, assim, de perder a sua individualidade, de perder a sua liberdade, que podem ser assuntos do Plutão em Aquário, né? Todos os medos assim de relacionamento, medo de compromisso, medo de ser invadida, medo de ser julgada, né? Então acho que agora é o momento de encarar esses medos de frente e às vezes perceber como isso
ou tem te afastado de relacionamentos, ou se mesmo que você esteja se relacionando, você não se aprofunda nas relações, tá? Perceber como às vezes isso tá de alguma forma te manipulando, drenando a sua energia, roubando a sua energia, tá? Então, quanto mais luz, quanto mais atenção a gente põe, quanto mais consciência, mais libertação. Então, a coragem para olhar ali, sei lá, para nossa vontade de controlar o outro, por exemplo, né, para ter alguma sensação de poder, sabe? Olhar ali para o nosso medo de ficar sozinha, o medo de ser abandonada, o medo de ser trocada, né? Então, penso que pode trazer essas questões, assim, de autoestima, de escassez, assim, é, emocional, sabe? Às vezes, pensando também na Vênus em Leão, tem essa vontade, assim, de ser reconhecida, de ser vista, de ser validada, né? Às vezes, os signos fixos também trazem essa questão da possessividade, tá? Também pode ser um ponto. Medo, então, deixa eu ver, falei, né, de ser invadida, individualidade, compromisso, abandono, de ser controlada, medo de intensidade, medo da sua própria sombra, né? Eu acho que é um momento ali que a gente pode se aprofundar nas relações, os nossos desejos, se a gente se permitir olhar para isso, né? Então, e às vezes, não só, como eu mencionei, não só nas relações, mas os nossos desejos, o nosso prazer, né? Às vezes a forma, até como a gente se ama, a gente se gosta, assim, sabe? Como às vezes tem muitas marcas ainda de dores, de traumas do passado, tá? Então é o momento da gente olhar ali quais são os nossos medos mais profundos, as nossas inseguranças mais profundas. Como Plutão está em Aquário, às vezes pode ter a ver com grupos, coletivos, né? Que às vezes impactaram a forma como a gente se enxergou, sabe? Que mais? Às vezes, né, por ter se sentido julgada, às vezes a forma também como as redes sociais podem estar moldando a nossa forma de se conectar, de amar, de desejar. Às vezes olhar para os nossos pensamentos também obsessivos. Então é isso. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais. Ah, e também Plutão fala muito sobre esse medo da perda, medo da morte. E eu acho que ele é um chamado assim para essa morte, da forma como a gente se relaciona, da forma como a gente ama, que pode ser tóxica, não só para os outros, mas para nós mesmas, sabe? Então perceber isso. Às vezes esses apegos ansiosos ou apego evitativo também, né? Então perceber o que que você tem medo, né? O que que você tem medo de perder quando você se relaciona, quando você se entrega para o amor, para as relações, tá? E perceber também o quanto de poder você ganha se entregando ali para essas profundezas emocionais, para esses seus mistérios, né? Abraçando também esses aspectos ocultos de si mesma. Então, acho que o mito, tanto o mito de Nana quanto o mito de Perséfone, a gente pode relacionar muito com Plutão e com Escorpião também, né? Plutão, ele rege na astrologia moderna, ele rege o signo de Escorpião. Então, tem uma associação ali também. A gente também pode associar. Bom, então esse foi o primeiro aspecto. Aí, a Lua hoje ela segue no signo de Libra, ela segue nova, mas ela não vai enxergar ninguém. Não tem essa troca com ninguém, não fala com ninguém. O último aspecto foi com Mercúrio, então às vezes ainda algumas coisas vêm para a mente, algumas ideias, pensamentos. Então ela fica sozinha, tá? Então nessa busca ali de autoequilíbrio, né, de pesar as escolhas, buscar harmonia, buscar leveza. Acho que até trouxe isso no sentido de avaliar os prós e os contras, né? Lembrando que ela está sendo regida pela Vênus em Leão, então essa consciência ali dos seus valores, dos seus desejos, então também sofre esse impacto da oposição Vênus, oposição Plutão, que aconteceu de madrugada. Então, 22 e 27, a Lua ela vai sair do signo de Libra e vai ingressar no signo de Escorpião. E tradicionalmente, quando a Lua está em Escorpião, a gente fala que ela está na queda dela, porque é uma queda mesmo ali nas nossas profundezas e também porque Escorpião se opõe ao signo de Touro e quando a Lua está em Touro, ela fica exaltada. Então, exalta ali as qualidades lunares de cuidado, nutrição, né? Tem essa exaltação do corpo. Enquanto Escorpião é um signo de Marte que traz mais essa questão de estratégia, de luta, de resistência, de sobrevivência.
Então, a lua, sendo essa nossa vontade de pertencimento, de acolhimento, tem uma queda ali, tem um estranhamento, né? Às vezes é o corpo lutando contra si mesmo. Então, né, o corpo ali reconhecendo os seus venenos, reconhecendo as suas toxicidades. Então, ali 22 e 27, a gente pode sentir mais essa intensidade emocional, sentir tudo até a raiz, até precisar deixar o sentimento morrer mesmo, né? Então, pode ter um mergulho ali nas sombras, no que poderia estar oculto, né? Então, reforça ali essas questões plutonianas que podem ter vindo à tona ali de madrugada, tá? Então, deixa eu ver. Acho que é isso. E quando a lua está em escorpião também, muitas questões podem vir. Quando a lua está em signos de água, câncer, peixes, escorpião, eu vejo que os sonhos eles ficam mais fortes, mais intensos emocionalmente, né? A lua representa os sonhos. Mas quando está em escorpião, vem muitos nossos medos, sabe? Então percebam também os seus sonhos, o que vem nessa noite, tá? Pode carregar bastante simbolismo. E amanhã, ainda, 2h10, a Lua vai fazer uma quadratura com Plutão. Então, muitos aspectos aí escorpianos, plutonianos. Depois vai quadrar Vênus. Então, mais um aspecto ali de tensão nas relações. Mas depois tem um sextil com o Sol. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Então, percebam esses medos, essas inseguranças. Às vezes a gente fica presa num padrão, numa dinâmica de relacionamento. Às vezes por conta de relações traumáticas, né? Então, eu sempre acho que a outra pessoa vai me trair. Eu sempre acho que a outra pessoa vai me abandonar. Então, percebe como às vezes a gente não fica repetindo esses padrões, e daí fica nessa sensação ali de medo, de angústia, de hipervigilância dentro das relações, ou às vezes até com nós mesmos, né? Nem na relação com nós mesmos, sabe? E encarar, então, essas faltas, essas necessidades, essas carências, sabe? E ver o que a gente pode fazer por nós mesmos também. Porque acho que eu falei isso quando a Vênus ingressou em Leão, é também a gente se dar essa sensação de ser amada, né? A gente percebeu que traz essa sensação para nós mesmas, independente de uma relação, sabe? Que a gente se sente com autoestima, que a gente se sente merecedora, né? Que nos traz valor, a gente se conectar com os nossos valores. Então, acho que essas são algumas reflexões para o dia de hoje. Então, principalmente quem tem, acho que até ontem eu também trouxe isso, quem tem ascendente em Leão, em Aquário, em Touro e Escorpião pode sentir esse aspecto mais forte, ou se tem ali planetas em Leão, em Aquário, essa oposição vai acontecer no grau 1. Então, às vezes, você tem planetas em Leão ou em Aquário nesses signos, pode ser mais intenso. E é isso, então amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Se vocês quiserem fazer leituras comigo, tem mais informações lá no Instagram, leituras de tarô, leituras astrológicas. Me sigam no Twitter, no Instagram, no Spotify, no YouTube, que todo dia tem mais informações sobre o céu. Até amanhã.